O livro da Divina Consolação da Bem-aventurada Ângela de Foligno, páginas 66 a 70. Não vedes que tudo aquilo que vos disse é falso? Não percebeis que se não houvesse qualquer iniquidade no mundo, eu mesmo o encheria com a abundância de minha própria iniquidade? Por isso, não deveis mais depositar fé em mim, nem venerar esta imagem viva. Pelo contrário, rezai para que a justiça de Deus a derrube e a quebre em pedaços, de modo que suas obras diabólicas sejam reveladas, bem como suas mentiras e suas palavras pintadas e douradas. Palavras essas que disfarcei e encobri com palavras divinas, para que eu fosse adorada e honrada como algo de Deus. Rogai, enfim, que o demônio seja expulso deste ídolo e que, por meio desta mulher, o mundo não seja mais enganado. E eu rogarei ao Filho de Deus, a quem não ouso nomear, que se não for de sua vontade revelar pessoalmente os meus pecados, que ele permita que a terra dê testemunho deles, abrindo-se para me engolir. Assim eu serviria de exemplo e homens e mulheres diriam: vede como ela estava pintada com falsas cores, dissimulada tanto por dentro quanto por fora. Muitas vezes pensei em amarrar uma corda ao redor de meu pescoço, verdadeiramente um laço forte, e fazer com que me arrastassem pela cidade e pelos lugares abertos, clamando: esta é aquela mulher que durante toda a sua vida apresentou o falso no lugar do verdadeiro. E que todos dissessem então: eis aqui o milagre de Deus, pois ele fez com que esta mulher revelasse por si mesma os seus pecados e declarasse suas iniquidades, outrora ocultas. Mesmo assim, isso não foi suficiente para minha alma, pois eu caí em um desespero jamais visto antes neste mundo. A causa disso era que eu havia perdido toda a esperança em Deus e em todos os seus benefícios, devido ao conflito que eu havia criado entre mim e eles. Por essa razão, eu estava convencida de que em todo o mundo não havia pessoa mais cheia de toda sorte de maldade e mais digna de condenação do que eu. E tudo aquilo que me havia sido dado por Deus parecia ter sido concedido apenas para aumentar o meu desespero e a minha condenação. Por isso, peço-vos que rogueis a Deus para que ele não demore mais, pois minha cabeça já está prestes a se partir, meu corpo enfraquece e meus olhos estão ofuscados devido à abundância de minhas lágrimas. Finalmente, todos os meus membros estão desfalecidos, incapazes de continuar demonstrando a maldade da minha alma. Contudo, alegro-me pelo fato de que isso, ao menos em parte, tenha sido revelado. Percebi tudo isso em minha humildade. No entanto, deveis saber, vós que escrevestes estas coisas, que o que aqui está escrito é apenas uma pequena parte de todas as minhas iniquidades e abusos, pois eu era ainda muito jovem quando comecei a agir de forma errada. Essas e outras coisas semelhantes fui obrigada a confessar quando me afundei na humildade já mencionada. Depois disso, veio o mundo. Então fui preenchida com ira e vaidade, melancolia e amargura, e inflada de soberba. A isso se somou outra amargura relacionada aos benefícios que Deus me havia concedido, pois já não me lembrava de nenhuma bondade que dele estivesse vindo, mas apenas de ofensas e de tristezas dolorosas. Passei a me admirar de que algum dia tivesse havido qualquer virtude em mim e a duvidar se de fato alguma vez isso havia sido verdadeiro. Tampouco percebi qualquer razão pela qual Deus teria permitido isso, e por essa causa toda bondade parecia estar afastada e oculta de mim. A tentação desse pensamento me encheu de orgulho e ira, de uma tristeza profunda e uma aflição amarga, e de uma dor maior do que posso descrever. De tal modo que, se todos os sábios do mundo e todos os santos do paraíso tivessem me dado suas garantias para me confortar, ou me prometido todas as bênçãos que se possa imaginar, nem mesmo eles poderiam ter feito algo por mim ou me oferecido qualquer ajuda, a menos que Deus mudasse a minha alma e operasse de maneira diferente em mim. Eu não teria acreditado neles, e tudo isso teria apenas aumentado minha ira, minha aflição, minha tristeza e minha dor de forma mais intensa do que posso expressar. Por isso, se Deus tivesse me libertado desses tormentos e tentações, em troca eu teria aceitado de bom grado todos os males e teria suportado todas as enfermidades e sofrimentos que já foram conhecidos. E, verdadeiramente, acredito que esses males teriam sido menos difíceis de suportar do que os tormentos mencionados. Por essa razão, muitas vezes declarei que, se apenas pudesse ser liberto desses tormentos, teria enfrentado de bom grado qualquer tipo de martírio. Este estado de tormentos e tentações começou pouco antes do pontificado de Celestino e durou mais de 2 anos.
durante os quais fui muitas vezes atormentado. Nem mesmo agora estou completamente livre deles, embora os sinta apenas raramente, e isso de maneira externa, não mais internamente como antes. Mas, quando me encontro nesse estado, percebo que, entre aquela falsa humildade e aquele orgulho, há um grande processo de purificação e purgação da alma. É por meio desse processo que se adquire a verdadeira humildade, sem a qual ninguém pode ser salvo. Assim, quanto maior a humildade, maior também a purificação. Foi então que compreendi que, entre esses dois extremos mencionados, minha alma precisava ser queimada e martirizada, e por meio do reconhecimento de minhas ofensas e pecados, conhecimento que minha alma alcançou por essa mesma verdadeira humildade, ela foi purificada tanto do orgulho quanto dos demônios. Por isso, quanto mais pobre a alma se torna e quanto mais profundamente humilhada ela é, mais ela se rebaixa e se purifica a fim de ser limpa. E não há outro caminho para a alma ser purificada, senão pela profunda humilhação e pelo enraizamento mais profundo na genuína e verdadeira humildade. Notas explicativas. Ângela de Foligno e sua espiritualidade. O texto reflete a profunda humildade e o arrependimento da mística franciscana medieval. Ângela de Foligno. Ela reconhecia sua pequenez e pecaminosidade diante da majestade divina, exaltando assim a misericórdia de Deus. 2. Conflito interno e purificação. A desolação espiritual descrita por Ângela remete ao estado em que a alma se sente separada de Deus, um processo visto como prova de fé e purificação. Esse ciclo de orgulho, humilhação e arrependimento é central na teologia cristã. 3. Falsa humildade e aquele orgulho. Ângela descreve a luta entre a falsa humildade, que esconde o orgulho, e o orgulho explícito, ambos sendo obstáculos à verdadeira santidade. 4. Grande processo de purificação e purgação. Essa purificação é essencial à santificação, semelhante à noite escura da alma descrita por São João da Cruz. O reconhecimento de ofensas e pecados é um passo necessário para superar o orgulho e os demônios internos. 5. Imagens simbólicas. Que a terra se abra alude à passagem bíblica de Números 16, simbolizando o desejo de que os próprios pecados sirvam de advertência para outros. O demônio seja expulso deste ídolo. Refere-se à rejeição de falsas imagens de santidade, clamando por autenticidade espiritual. 6. Quanto mais pobre a alma se torna. Essa pobreza não é material, mas espiritual, marcada pela total dependência de Deus e pelo abandono do orgulho. Ângela demonstra que a verdadeira purificação ocorre por meio da humildade profunda e enraizada. 7. Contexto histórico. A menção ao pontificado de Celestino V situa cronologicamente os eventos narrados, embora a referência também possa ser simbólica. 8. Progressão espiritual. Quando Ângela descreve que os tormentos agora são externos e menos frequentes, ela indica um progresso espiritual. O sofrimento interno intenso deu lugar a um estado mais leve, simbolizando a transformação pela graça divina. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.